ilustre, doutora Paula Chaves, sócia fundadora do escritório Coimbra Chaves, com sede em Belo Horizonte, ela que tem uma expertise multidisciplinar em soluções societárias, tributárias e sucessórias. O tema que trazemos hoje, ele merece uma grande reflexão. O tema, a holding rural, se a gente pousar os olhos lá no passado, o que a gente vê é assim, desde o século XVI, com a doação de terras pelas Seis Marias, depois o pau-brasil, a monocultura da cana, né, toda a presença muito rudimentar no campo, que isso até 50 anos atrás era extremamente intenso, e a gente viu todo esse processo de evolução do Brasil ficar extremamente intenso, principalmente aí na década de 70 e até os dias de hoje a gente vê um crescimento enorme no agronegócio no Brasil. E quando a gente olha lá atrás, né, o Brasil na década de 40, com uma população extremamente pequena e com quase 70% na zona rural, depois o êxodo rural, onde as pessoas procuravam uma vida um pouco mais estável, já que lá não tinha acesso à energia elétrica, transporte, à saúde, à educação, e a gente veio também vendo assim toda aquela atividade patriarcal do século passado que foi se transformando, a chegada da mulher também, né, que hoje nos ramos do agronegócio a mulher está lá em 30% de todas a liderança de gestão. E o que a gente vê nesse tempo todo? A gente tem notícias aí pelos nossos avós das fazendas sendo medidas por cordas, as fazendas sendo trocadas por arroba de boi, terras que não tinham valor nenhum, terras que eram consideradas inóspitas, aqui mesmo no Alto Paranaíba, o Cerrado Mineiro, que antes não se acreditava que pudesse ser tão produtivo, hoje já deu, né, está muito claro do que se transformou o Cerrado Mineiro. E aí a gente foi vendo que foi agregando às propriedades rurais as necessidades, né, de regularização ambiental. Hoje, né, nós temos aí uma infinidade de questões que envolvem a terra, né? Agora, georreferenciamento, o CAR, aí a verbação de reserva legal, não interferência em APP, e a lei de crime ambiental, e foi trazendo uma série de questões para a propriedade rural, e no meio de tudo isso, o produtor rural, muitas vezes ali detentor, né, de uma família que cuida da terra, ele foi utilizando, né, a ciência, a tecnologia, mecanismos de aumento de produtividade. O Brasil, que era há 40 anos atrás um importador, se tornou esse gigante em exportação. E aí, quando nós vemos toda essa evolução e reconhecemos a importância, né, do agronegócio no mundo, e o Brasil alimentando cerca de 1/4 da população mundial, nós sabemos que nós somos referência, né, um país tropical com todas as características para o desenvolvimento do agronegócio, mas, por outro lado, ainda falta algo. Nós vemos na maioria das propriedades rurais serem geridas pela economia familiar e muitas vezes não se dá conta da importância de pejotizar a propriedade rural e trazer aí uma série de benefícios, não só tributários, como também benefícios de toda a ordem, de segurança para o próprio negócio, blindagem do patrimônio e também aquilo que é mais importante, que é estabelecer o patriarca, estabelecer toda a sua liderança de perenizar o seu negócio e transformando o seu negócio num negócio mais profissional. E aí, em cima disso, na nossa região aqui, é uma região eminentemente agrícola, eu costumo dizer que nós temos terra debaixo da unha, e nesses 35 anos de carreira, eu vi assim, o quanto a atividade agrícola e agropecuária, né, na nossa região e no Brasil como um todo, ela cresceu de forma gritante, né? Eu acredito que agora, com esse impacto do Covid, apesar, né, que nós temos
uma série de problemas que vão afetar também o agronegócio, seja de logística, seja de produção, seja de venda, a importação, a exportação, enfim. E o que a gente nota? Que nesse momento de pandemia é momento também da gente buscar aí alternativas que sejam extremamente vencedoras para que a gente possa colocar, né, um ingrediente a mais no agronegócio e nas propriedades rurais, que seriam soluções extremamente importantes aí, que podem certamente contribuir a pequeno, médio e longo prazo para que o negócio fique realmente perene. Sem contar na questão sucessória, que depois todo um planejamento tributário poderia também contribuir aí de forma extremamente importante em termos de números, com também a redução da carga tributária pós-falecimento e a não necessidade de um inventário. Então, são mecanismos que podem ser utilizados, e agora é hora também da gente observar isso, onde a gente vê toda a retração do mundo com relação ao crescimento e os impactos que o Covid vai trazer para o mundo. É hora também da gente buscar aí alternativas que sejam para amenizar os nossos custos, para diminuir os nossos custos e efetivamente dar um profissionalismo maior aí às propriedades rurais, e muitos são empresas, e dar uma solução também da gestão que seja profissional, de aliar a toda essa gestão familiar, algo que seja muito mais profissionalizado, inclusive utilizando a tecnologia que veio para ficar, né? Mais do que nunca, hoje, quando a gente utiliza esse instrumento aqui, né, para trocar ideias, para poder trazer essa reflexão, nós notamos também que a tecnologia nada será igual a antes do Covid. Nós temos que, certamente, reinventar todas as profissões, todos os negócios no mundo. E quando a pesquisa mostra que daqui 20 anos as crianças que nascem hoje estarão trabalhando em 50% de profissões que não existem atualmente, nós temos que entender que é necessário, principalmente utilizando de todos os benefícios que a legislação nos dá, trazer para o produtor rural também toda essa possibilidade de já colocar no negócio dele, que é um negócio extremamente inspirador, extremamente em crescimento, que a gente possa profissionalizar ainda mais a gestão. Dentro dessas breves considerações, eu quero passar a palavra à doutora Pauliane Oliveira, para que ela inicie aí um ciclo de perguntas para a nossa convidada, doutora Paula Chaves, que certamente vai nos presentear aí com todo o seu conhecimento acerca da matéria. Boa noite a todos. Quero reforçar o pedido aí para que quem estiver nos ouvindo possa desligar a sua câmera e também desligar o microfone, se for possível, para que a gente possa ter aqui a explanação de uma forma mais clara. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje para discutir um tema de relevante interesse para os produtores rurais. Trabalhamos aqui numa vertente do agronegócio em várias frentes e percebemos muitas vezes uma série de incertezas dos produtores rurais quanto à forma deles atuarem, deles produzirem e comercializarem. E muitas vezes essa questão da holding rural ela se torna quase que uma incógnita para todos. Se seria simplesmente a criação de uma pessoa jurídica para transferir a atividade de produção e comercialização, ou se seria um outro instrumento que traria mais benefícios. E nessa noite a gente vai ter a oportunidade de esclarecer esses e outros pontos aí com a presença da doutora Paula Chaves. Então eu gostaria de iniciar dando as boas-vindas a ela e também questionando, deixando já uma primeira pergunta, a pergunta mais básica de todas: o que é a holding rural? Como é que ela se constitui? Por que ela se constitui? Em que contexto, em que cenário? Boa noite, doutora.
Doutora Paula? Desculpa, eu estava no mudo. Obrigada. Gente, então vou começar novamente, né? Boa noite a todos, boa noite, Miriam, boa noite, Pauliane. Gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer a parceria. É uma grande, né, é um grande prazer estar aqui falando hoje de um tema tão relevante para os produtores rurais, no tocante às holdings rurais. Só para contextualizar, né, o nosso escritório, como a Miriam já colocou, nós estamos sediados em Minas Gerais, Belo Horizonte, mas nós atuamos aí já em conjunto com o escritório da Miriam, que já tem mais de 2 anos, né, Miriam e Pauliane, que a gente tem atuado em conjunto em muitos projetos ligados ao agronegócio. Então, na verdade, esse evento nasceu já de uma longa parceria, fruto, na verdade, até de muitos questionamentos que a gente recebe de vários produtores, clientes aí do escritório da Miriam Gontijo. E aí o objetivo é a gente abordar um pouquinho disso hoje, tá? Bom, e aí já abordando o tema, o evento aqui, como a Pauliane, né, e a Miriam colocou, ele é 100% voltado para o produtor rural. E aí nós, então, nesse sentido, nós vamos tratar de conceitos básicos, né? E aí eu acho que o primeiro conceito básico seria, né, Paula, mas quando você fala de holding rural, né? O que é uma holding rural? O que isso significa? O que isso implica para mim? Né? E muitas vezes, quando a gente chega para conversar com um produtor rural, ele tem uma atividade rural já relevante, com uma receita relevante, despesas relevantes, potenciais passivos relevantes, e ele fala, não, mas atividade rural é na pessoa física, né? Existe essa, como a Miriam contextualizou aí, eu acho que foi muito oportuna essa contextualização dela, até pelo contexto de desenvolvimento da atividade rural no Brasil, né, ainda existe muitas vezes essa premissa, as pessoas ainda trabalham muitas vezes com essa premissa. Na atividade rural é na pessoa física, eu opero na pessoa física e é assim que eu tenho que operar. E aí o que a gente tenta muitas vezes é desconstruir isso. Não que operar na pessoa física esteja errado, e não que operar na pessoa jurídica é o certo, não é isso que eu quero dizer. O que a gente quer dizer é que existem cenários, existe cada contexto e cada caso no qual a situação deve ser avaliada. Mas então, começando e respondendo a pergunta da Pauliane, né, a holding nada mais é do que uma sociedade, como outra qualquer, tá? Que vai ser constituída para poder deter um patrimônio, para poder ser dona de um patrimônio, para manter um patrimônio, tá? No caso de holding rural, o que a gente quer dizer com isso? É uma sociedade, novamente, que vai deter o patrimônio relacionado ao agronegócio, relacionado às atividades do agronegócio, às atividades do produtor rural. Então, basicamente é isso. Nossa, mas que tipo de sociedade? Bom, basicamente no Brasil, a gente trabalha com 2 tipos societários, né? Sociedade anônima e sociedade limitada, né? O que vai determinar a escolha do tipo societário, novamente, são as peculiaridades, né, e necessidades. Então, cada tipo societário, não vou entrar nisso aqui, o objetivo eu não objetivo de forma alguma ter um webinar com conteúdo de muito juridiquês, mas só para dizer que, né, pode ser ou uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, mas basicamente é uma sociedade que vai ter o objetivo de manter o patrimônio relacionado ao agronegócio, as terras, né, desenvolver aquelas atividades, e aí eu vou tratar aqui mais para frente se aquelas atividades vão ser desenvolvidas só na pessoa física, só na pessoa jurídica, enfim. Então, basicamente é isso. Gente, eu sei que ainda tem gente entrando, quem estiver entrando, nós gostaríamos de pedir para poder tirar o áudio na tela de baixo, né? Aparece uma câmera, só apertar em desativar câmera e também manter perdão, falei tirar o áudio, tirar a câmera e também manter o áudio desativado, tá bom? Entrou uma pessoa agora há pouco, se puder desativar a câmera, a gente agradece. Obrigada. Doutora, então, nessa breve introdução com relação à questão da constituição da pessoa jurídica, eu acredito que muitos produtores podem se perguntar, tá, mas está confortável para mim continuar como pessoa física, operando na pessoa física, até hoje meu contador não me relacionou nada, nenhuma situação que eu deva migrar para, né, eu deva pejotizar, eu deva transferir essas atividades para a pessoa jurídica, e aí fica a pergunta, por quê? Qual é a vantagem em se ter uma holding rural? Em que situação é vantajosa para o produtor criar essa holding? Ótima pergunta, Pauliane.
E esse é um questionamento aí, como você sabe, nós recebemos com bastante frequência, na verdade, né? O produtor fala, estou aqui na minha pessoa física, operando, tudo certo. Na verdade, a contabilidade na pessoa física, de certa maneira, né? Assim, ela é mais fácil, você fazer contabilização ali, livro caixa, né? Despesas, receitas, resultado. E aí ele fala, para que eu vou mudar para pessoa física, para pessoa jurídica, isso vai complicar minha vida, eu vou ter custos relacionados, enfim. E aí o que a gente tenta, na verdade, é mostrar os benefícios disso, né? E aí, quais seriam os benefícios? Basicamente, né? Você passa a ter uma organização do patrimônio, né? E a partir do momento que você tem essa organização do patrimônio, você tem uma facilidade na gestão efetiva, das suas atividades rurais, uma facilidade no processo de tomada de decisão, tá? A partir do momento que você passa a operar na pessoa jurídica, você também gera para você uma proteção do patrimônio, né? E uma proteção do patrimônio em que sentido? Primeiro, né, assim, o que eu falo sobre a ótica do direito brasileiro, não existe proteção 100%, né? Então, assim, eventualmente, seu passivo, o seu patrimônio que você tem na pessoa física pode vir, em várias hipóteses previstas em lei, responder pelo passivo de uma sociedade, né? E aí eu não vou entrar aqui em quais são essas hipóteses, mas, enfim, você tem contextos diferentes para responsabilidade trabalhista, responsabilidade tributária, responsabilidade ambiental, responsabilidade comercial, mas são hipóteses previstas. Mas, né, na medida em que você, né, está ali, produtor rural, operando na pessoa física e passa a operar na pessoa jurídica, né, você está criando, sim, no mínimo, uma camada de proteção, né, no tocante ao seu patrimônio, que está na sua pessoa física, no tocante ao atingimento direto, né, de passivos na sua pessoa física. Eu me recordo, assim, até um caso da Eugênia, minha sócia, que a família dela é aí da região de Patrocínio, do Alto do Paranaíba, e a avó dela, salvo engano, atuava, né, na pessoa física, ou algum familiar dela. Eu lembro ela me contando o caso de um vaqueiro que tomou uma pisada no pé de uma vaca e, enfim, ela sofreu uma ação milionária, assim, trabalhista, porque o vaqueiro teve um dano no pé, assim, bem severo, na verdade, e ela estava respondendo tudo aquilo ali na pessoa física. Então, assim, é só um exemplo para poder contextualizar bem, né? Se tivesse na pessoa jurídica, neste caso, né, o vaqueiro seria contratado pela pessoa jurídica, a pessoa jurídica estaria ali respondendo por aquele passivo, né? E não teria, a princípio, uma responsabilização direta da pessoa física, né? Não obstante, quando a gente trata de dívidas trabalhistas, né, se a pessoa jurídica não responde pelas dívidas, há uma grande tendência de responsabilização da pessoa física também, né? Mas, enfim, de toda maneira, a proteção patrimonial, ela é mais um benefício. Além dela, né, o fato de você organizar o seu patrimônio numa holding, de você ter uma gestão mais efetiva, de você gerar uma proteção do patrimônio, a holding, ela é um passo inicial para um planejamento sucessório. Assim, o objetivo hoje aqui desse webinar, né, não é tratar de planejamento sucessório, tá? Eu entendo que esse assunto vamos falar assim, palco para um outro assunto. Não obstante, eu sei que muitas pessoas sempre associam holding com planejamento sucessório. Ah, não, vou fazer uma holding para poder fazer um planejamento sucessório. Não necessariamente. Você pode fazer uma holding para poder organizar a sua atividade rural, visando realmente uma administração, uma melhor gestão, uma boa governança, uma melhor proteção do seu patrimônio. E um dos benefícios que você pode ter é realmente planejar a sucessão, tá? Não quero planejar a sucessão, não precisamos mexer com a sucessão. Quero planejar a sucessão, ótimo, vamos utilizar a holding, sim, como mecanismo de planejar a sucessão. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você tem a sua atividade rural, o seu patrimônio organizado em uma sociedade, nós conseguimos trabalhar com instrumentos no qual você consegue planejar a entrada de sucessores, a entrada da segunda geração, da terceira geração, e tudo isso contribui invariavelmente para quê? Para a perenidade dos negócios, para a harmonia familiar, tá? Se nós olharmos aí, né, os fatores que contribuem para as empresas de sucesso e os fatores que levam as empresas ao fracasso, principalmente
na sucessão, eu digo na virada de primeira para segunda geração, de segunda para terceira geração, um dos grandes fatores de sucesso das empresas familiares é realmente a implantação de uma boa governança familiar, é organizar a sucessão, é prever no âmbito daquela sociedade quais serão os direitos de cada herdeiro, né? Quais as hipóteses que cada herdeiro pode entrar naquela sociedade, e tudo isso a gente pode fazer a partir do momento que a gente tem as atividades e o patrimônio organizados numa sociedade. Então, eu destacaria aqui esses 3 benefícios principais, né? A organização do patrimônio, a proteção do patrimônio, a continuidade do negócio nas gerações seguintes, tá? E, por fim, e talvez seja o tema de maior interesse, acho que talvez assim, de grande parte das pessoas que aqui estão, benefícios fiscais, sim, né? Ao contrário do que muitos imaginam, né? Operar na pessoa física atividades rurais não necessariamente é sempre a hipótese melhor e mais vantajosa. Muitas vezes operar na pessoa jurídica é muito melhor, é muito mais vantajoso do que operar na pessoa física. Eu não vou entrar no detalhe agora, eu vou deixar a Pauliane seguir com as perguntas, mas oportunamente eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe sobre essas questões fiscais. Pauliane, palavra com você, falei muito já. Paula, muito pertinente as suas colocações, eu ressalto aqui alguns pontos de extrema relevância que eu vejo no dia a dia, no trato com os produtores, essa sensação de quando fala-se de uma holding, não, eu estou fazendo a blindagem patrimonial. E é importante quando você coloca, não há esse termo, ele pode ser muito comercialmente utilizado, mas ele não é uma verdade absoluta. E a gente precisa deixar isso claro, porque senão às vezes as pessoas entram às vezes em algum produto ou serviço, imaginando que o seu patrimônio vai estar totalmente protegido, totalmente blindado, e não funciona dessa forma. A prova é o que você mesmo colocou a respeito de situações outras que a gente pode ter aí um acesso direto, né, a esse patrimônio, e o quanto a gente pode criar mais uma camada para que esse patrimônio seja protegido através da holding. Um outro ponto extremamente relevante quando se fala aí da governança, que nós temos hoje, assim, uma necessidade de acesso a mercado de crédito, principalmente o produtor, ele depende disso muitas vezes para poder dar continuidade, dar vazão na sua produção. E quando a gente trata transporta isso, né, para a pessoa jurídica, obviamente fica mais fácil esse controle, obviamente essa contabilização, toda essa operacionalização, e isso possibilita lá na frente um acesso a mercados e outros benefícios. E aí, quando você falou muito bem sobre os benefícios, e eu me questiono, quando não é viável, quando é que essa situação ela não se faz possível uma alternativa boa para o produtor, quando eu não devo constituir uma holding, há uma verdade absoluta também sobre isso ou não? É muito específico? Como que a gente pode conceituar isso? Pauliane, outra ótima pergunta, né? Também não há uma verdade absoluta sobre isso de forma alguma. Eu diria que quando o cliente nos procura, né, com a demanda, o que nós buscamos fazer é entender, naquele momento, ter uma radiografia. Radiografia de quê, Paulo? Radiografia do contexto patrimonial do cliente, do contexto familiar do cliente, do contexto das atividades do cliente, tá? E do que ele pretende fazer, né? E aí, a partir deste entendimento, nós conseguimos definir, né? Porque outra pergunta, né, assim, junto com a sua, que eu acho que é a mesma coisa, qual é o momento? Né? Qual que é o momento que eu devo constituir uma holding? E aí, o momento é exatamente, tem que ter o desejo do titular, ele tem que avaliar os custos relacionados a isso, né? Ele tem que, eu digo emocionalmente também, porque muitas vezes a pessoa tá ali, não, tô operando na pessoa física e tá ótimo, eu não quero mudar. Se há uma resistência, talvez ainda não seja o momento. Não obstante, muitas vezes a gente tente desconstruir isso, né? Então, mas tentando ser a mais assertiva na pergunta que você me fez, não há, assim, vamos dizer assim, Pauliane, assim, como se diz, uma receita de bolo. Nesses casos aqui, não dá para constituir uma holding. O que eu posso te dizer é que há algumas situações, por exemplo, ele me procura, e aí ele tem uma pretensão de, a curto prazo, vender o patrimônio dele, vender determinadas terras. Pode ser que fiscalmente faça mais sentido, a depender do valor que essas terras estão na pessoa física dele,
Ele vender na própria pessoa física, porque para ele vender para a pessoa jurídica, ele vai ter que transferir para a pessoa jurídica, vai ter o custo do ITBI, que é o imposto que incide sobre a transferência do imóvel para a pessoa jurídica, né? E aí não vai valer a pena, ou seja, é um exemplo, né? E outros também, por exemplo, se nós estamos falando de alguém que está iniciando as atividades rurais na pessoa física, no momento de alto investimento, né, tendo prejuízo, operar na pessoa física é muito bom e muito prático. Por quê? Porque você apura ali o seu resultado da atividade rural na pessoa física pelo regime de caixa, você não vai ter um resultado, não vai ter imposto a recolher. Isso a contabilidade é extremamente simples, né, sobre o ponto de vista da pessoa física. Então, são dois casos aí, né, que se há uma pretensão de vender o imóvel, não estou dizendo que, em qualquer caso, pode ser que mesmo tendo pretensão de vender o imóvel, vale a pena transferir para a pessoa jurídica por causa da redução da carga tributária. Mas a depender, né, e isso a gente tem que avaliar cada situação, cada caso, pode ser que não vale a pena, né? Se é uma pessoa que tem, de novo, uma única terra, um único patrimônio, está começando a desenvolver atividade rural naquela terra com alto investimento, poxa, mantenha na pessoa física por enquanto, né? Porque você vai apurar prejuízo, para que você vai fazer esse movimento de passar para a pessoa jurídica agora e ter um custo com isso, sendo que, na verdade, você vai ter um prejuízo. Então, acho que seriam só alguns exemplos. Mas isso tudo nós construímos, de novo, assim, como é que a gente consegue construir isso? Tendo uma radiografia do contexto do cliente. Assim, ele me contando, né? Assim, qual que é o contexto dele. A partir disso, a gente consegue opinar de uma maneira bem concreta. Não tem uma receita de bolo, é uma solução personalizada, caso a caso. A gente precisa entender o contexto, então, patrimonial, a vontade desse titular, entender como isso vai se operacionalizar, o que ele pretende com isso, para descobrir a melhor alternativa, né? Muito bem colocado. Doutora Paula, eu tenho também alguns clientes que eles mantêm operações na pessoa física e na pessoa jurídica. E aí, há um grande questionamento sobre isso, em que momento isso é viável, em que situação pessoal, só pedir para quem tiver a câmera, o microfone ligado, por favor, obrigada. Isso. Em que situação é viável eu manter parte da atividade na pessoa física e parte na jurídica? Há uma diferenciação aí por tipo de atividade? Como que eu tenho que operacionalizar isso? Há um instrumento específico para isso? Eles são variados? Como que a gente trata essa solução? Ótimo. Bom, então, assim, para responder sua pergunta, eu vou tratar alguns conceitos básicos aqui da tributação na atividade rural, que eu ainda não trouxe, né? Mas, basicamente, né, quando você opera na pessoa física, e eu acredito que a nossa audiência aqui esteja bem familiarizada com isso, há basicamente dois critérios de você apurar a tributação na pessoa física. No regime de caixa, e aí no regime de caixa você vai ter no final o seu resultado apurado até a alíquota de 27,5%, né, que é a alíquota máxima, ou com regime de presunção, né? Então, dentro do regime de presunção, na pessoa física você parte da presunção de um lucro de 20%, que você multiplica vezes os 27,5%, você vai chegar numa alíquota de 5,5%, né? Então, eu diria que a maioria dos clientes que nós conversamos hoje, que operam na pessoa física, ou eles estão no contexto de prejuízo, e aí eles estão no regime de caixa, não pagam imposto, ou eles estão no regime de presunção, pagando 5,5%, né? E aí eu não estou considerando aí o fundo rural, tá, gente? Quando a gente faz a transição para pessoa jurídica, um dos caminhos que existe, é exatamente esse que você está abordando, Pauliane, você fazer, né, a pessoa jurídica passar a ser a proprietária daquela terra, tá? E fazer um contrato de parceria com determinadas pessoas físicas, né? Que é o que a gente chama de regime misto. Então, o que é o contrato de parceria, né? O contrato de parceria, ele é previsto no Estatuto da Terra, tá? E ele regula lá, basicamente, é um instrumento no qual o dono da terra celebra com alguém que pretende explorar a terra e lá prevê os critérios de repartição daquela receita decorrente daquela exploração. Não está na sua pergunta aqui, Pauliane, mas só para poder fazer um esclarecimento, gente, que eu também acho muito pertinente, o que a gente vê também muitas vezes são as pessoas operando com um contrato de parceria, ou seja, ela recebe ali, né, quer seja como parceiro ou como dono da terra, com um contrato de parceria, sendo que muitas vezes a gente apura que é um arrendamento rural. Então, sem querer confundir muito, mas eu acho que é um tema que
eu sempre gosto de chamar atenção para os meus clientes, né? Qual que é a prática? Basicamente, quando você opera na pessoa física e você coloca aquilo ali como uma parceria, uma atividade rural, você tem uma tributação de 5,5, né? Se é um arrendamento rural, aquilo ali é considerado uma receita e na sua pessoa física a tributação é até 27,5. Então, a diferença de tributação é muito grande. Mas o que eu gosto de chamar atenção para os meus clientes é que uma coisa é parceria, previsto no Estatuto da Terra. O que significa parceiros? Risco do negócio. Se o negócio der errado, ninguém ganha. Basicamente é isso. Outra coisa é arrendamento rural. Arrendamento rural é, faça chuva, faça sol, né? O arrendante recebe o valor devido pelo arrendatário. Então, muitas vezes o que a gente vê é um contrato de parceria, mas que verdadeiramente ele é um contrato de arrendamento. Existem inúmeras autuações fiscais sobre esse assunto, mas só abrindo esse parêntese, que não tem a ver aqui não, mas eu achei oportuno comentar, tá, gente? Mas aí, de novo, quando a gente faz essa transição de fazer a integralização das terras na pessoa jurídica, né, o que se avalia muitas vezes é operar num regime misto, que é exatamente a pergunta que você me fez. Operar no regime misto é fazer um contrato de parceria no qual a pessoa jurídica dar a terra, né, concede a terra em parceria, né, a uma pessoa física que vai, a partir dali, fazer a exploração das atividades rurais, tá? O regime misto, em várias situações, ele tributariamente ele é mais vantajoso, quer seja, em várias situações ele é melhor do que operar só na pessoa física ou do que operar só na pessoa jurídica. Riscos relacionados a isso, custos relacionados a isso, tudo isso é avaliado caso a caso, tudo isso é checado caso a caso. Então, em cada caso, em cada contexto, a gente avalia tudo isso. Então, basicamente, quando a gente fala de estruturar uma holding rural, a gente está falando não só de proteção do patrimônio, colocar o patrimônio ali dentro, mas a gente está falando também de entender qual que é a melhor forma de você desenvolver a sua atividade rural. A gente avalia todos esses cenários. É melhor você continuar operando na pessoa física? É melhor você operar na pessoa jurídica? É melhor você transitar para um regime misto? E outra coisa também, quais são os riscos de cada uma dessas alternativas, né? Porque a gente não pode se esquecer que, sobre a ótica tributária, toda vez que você faz qualquer transação ou reestruturação que visa uma otimização da carga tributária, acho que é muito importante a gente sempre tentar, no caso de qualquer fiscalização, deixar muito claro de que aquela reestruturação tem vários outros objetivos que não só reduzir a carga tributária. Isso aí para poder reduzir o risco de, eventualmente, termos questionamentos aí, né, dos órgãos competentes quanto a reestruturação pretendida. Mas, repito, tudo isso é avaliado caso a caso, né? O que eu posso dizer é que, muitas vezes, é a melhor opção operar no regime misto, com um contrato de parceria, em observância aos percentuais previstos no Estatuto da Terra. Muito pertinente, doutora. E com relação a essa questão do risco, é importante o produtor se atentar, porque no momento de às vezes, formatar essa operação, muitas vezes sem uma estratégia profissional por trás, ele pode acabar se complicando, né? O que era para ser barato pode acabar se tornando muitas vezes muito mais caro para ele, né? E essa questão da parceria, de não entender exatamente o contexto em que ela pode ser inserida, que risco realmente está envolvido na operação e que eu devo assumir para poder ter esse tipo de formatação é muito importante. Doutora Paula, uma outra pergunta seria com relação à questão da divisão das atividades e do patrimônio em várias holdings. Em que momento isso é viável, se é viável? Muitas vezes a gente tem o produtor, ele trabalha em uma escala talvez de produção, ele trabalha com pecuária, ele trabalha com leite, ele também industrializa, por exemplo, algo relacionado a essa primeira produção. Então, numa escala crescente, seria viável dividir isso? Alocar o patrimônio em uma holding e as atividades em outra? Como que isso se dá? Em que momento isso é viável? De que forma isso ocorre? Oliane, esse novamente, uma ótima pergunta. Isso é algo que muitas vezes a gente propõe
E em quais contextos e circunstâncias? De novo, né, assim, a forma que nós trabalhamos, né? A gente faz uma radiografia, entendemos todo o contexto do cliente, todos os passivos que ele está exposto, todas as atividades que ele realiza, todo o patrimônio dele, todas as pretensões que ele tem com aquele patrimônio, e a partir daquilo ali a gente fala, bom, vamos ver aqui como é que a gente vai formar esse quebra-cabeça, né? Qual que é a melhor estruturação para ele, societária, considerando aspectos societários, considerando aspectos de proteção patrimonial e considerando aspectos tributários. Então, em muitas ocasiões, sim, em muitas ocasiões faz sentido que ele segregue as atividades. Então, trata-se de um produtor rural que tem várias atividades, vários negócios distintos, e isso não é incomum, né? Aí na região do Alto do Paranaíba, a gente conversa com a pessoa, ela fala, não, eu tenho café, eu tenho algodão, eu tenho gado, e tem confecção, e tem roupa também que não tem nada a ver com agronegócio, né? Outro dia eu conversei com um que era assim, né? Que eu fiz uma reunião semana passada. Então, nessas circunstâncias, faz muito sentido, sim. Por quê? Porque, assim, um conceito básico, né? Qual que é o conceito básico de melhor estruturação patrimonial e proteção patrimonial? É sempre você tentar segregar riscos. Então, assim, você tentar proteger o seu patrimônio, e o seu patrimônio não está diretamente ligado àquelas atividades que geram mais risco. Então, assim, empresariar por si só gera risco, né? A partir do momento que você pratica qualquer atividade empresária, aquilo ali já é, por si só, né, potencialmente gerador de qualquer risco. Então, a melhor prática é sempre você tentar segregar. Então, tentar proteger o patrimônio, na medida do possível, mantê-lo longe daquelas atividades empresariais, as atividades empresariais operarem numa outra pessoa jurídica. Então, por exemplo, nesse exemplo desse cliente que eu fiz uma reunião semana passada, ele quer organizar o patrimônio dele. Não faz sentido nenhum, por exemplo, ele manter a confecção dele, que ele tem, que não tem nada a ver com agronegócio, dentro de uma holding rural. Não faz nenhum sentido, né? Faz total sentido ele ter, eventualmente, uma holding que a gente chama de participações. O que é uma holding de participações, gente? É uma holding que vai ser dona de outras empresas, resumidamente, entendeu? E aí essa holding vai ser dona da confecção e de outras empresas que ele tenha, né? E uma outra holding dedicada ao agronegócio. Mas, ainda assim, dentro do agronegócio, pode ser que faça sentido segregar as atividades, sim, em determinadas circunstâncias, em determinados casos, né? Em especial, se forem atividades completamente desconexas, né? Em várias ocasiões também, né? Para a gente poder alcançar a melhor otimização tributária, faz sentido segregar as atividades. Paula, eu queria só fazer uma pergunta aqui. Geralmente, toda propriedade rural ela está muito ligada à família. A partir do momento que você cria uma holding, aí, né, consequentemente, teria incidência do ITBI para integralização desse patrimônio, né, na sociedade empresária, mas e o ITCD? Quando uma transferência não onerosa para os filhos, quais os mecanismos que que a gente poderia, mesmo que a médio prazo, ajustar para que a incidência do ITCD não fosse tão direta na constituição dessa empresa? Miriam, só me permite, assim, dar um passo atrás. Quando nós temos um patrimônio da pessoa física, imóveis, transferindo para uma pessoa jurídica, a título que a gente chama de integralização de capital, ou seja, eu estou formando capital, a regra no direito brasileiro não há o ITBI. Há uma previsão expressa na lei que não tem o ITBI. Contudo, tem uma exceção, tá? Se aquela holding tiver uma atividade imobiliária preponderante, o que quer dizer atividade imobiliária preponderante? Receita preponderante com compra e venda de imóveis e aluguéis, tá? E aí lá, salvo engano, o artigo 37 CTN do Código Tributário Nacional prevê os critérios específicos para a caracterização de receita tributária relevante. Vai ter o ITBI. Então, um ponto também, e a sua pergunta foi até muito pertinente nesse sentido, é que nem sempre tem o ITBI, e muitas vezes não tem o ITBI. Porque se a receita preponderante vier da atividade rural, a rigor não vai ter o ITBI. Agora, já pegando um gancho, eu vou responder a sua pergunta. Um dos benefícios, né, da constituição da holding, né, além de todos que eu já citei, e além da tributação da atividade rural, que, como eu disse, na pessoa jurídica, muitas vezes ela é reduzida, sim, em especial se você não tiver incidência do PIS e COFINS e do ICMS, e há várias isenções para várias atividades, e aí você tem uma redução,
da tributação é, a partir do momento que você pega o seu patrimônio, imóveis, que está na sua pessoa física, e você coloca na pessoa jurídica, você tem um benefício tributário na venda e no aluguel, né? Acredito que muitos de vocês que estejam aqui devem saber disso, não estou falando algo que, enfim, algo que muitas pessoas sabem. Então, basicamente, assim, você está falando de um aluguel na tributação da pessoa física em torno de 27,5%. A partir do momento que você vai para a pessoa jurídica, no presumido, gente, isso tudo eu sempre estou falando no presumido, tá? Só para abrir um parêntese aqui, considerando lá o limite legal do presumido, salvo engano, de 78 milhões, enfim, posso estar falando errado, mas acho que é isso. Então, no presumido, né, você vai, então, para uma tributação do aluguel de 27,5% na pessoa física, você vai para uma tributação já considerando o adicional do imposto de renda, assim, gosto de arredondar para maior, algo em torno de 15%. E na venda do imóvel, né, quando a pessoa física faz a venda de um imóvel, você apura um ganho de capital, né? Então, basicamente, você tem um imóvel que vale 10, você tem um imóvel na sua declaração de imposto de renda declarado por 5. Você vende ele por 10. Você teve um ganho de 5, né? Então, você vai recolher na pessoa física um imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Cuja alíquota pode alcançar até de 15 a 22,5. Há uma tabela progressiva de 15 a 22,5 sobre o ganho de capital, tá? Na pessoa jurídica, você tem uma redução dessa tributação para algo em torno de 6,7%. Eu diria assim. Por que eu estou destacando isso para poder, né? Porque eu falei do ITBI, enfim. Porque muitas vezes, sim, a pessoa é produtor rural, a atividade preponderante dela é rural, mas ela está comprando e vendendo terra a todo momento também, né? E isso a gente sabe que o produtor rural é a vida dele, né? Comprar e vender terra a todo momento. Então, apesar dele ter uma grande receita ali com o agronegócio, uma grande receita com o gado, com o café, ele também tem grande receita com a compra e venda de imóveis. Então, só para destacar que muitas vezes a gente tem o ITBI, mas a gente tem um benefício tributário na venda, né? Que a tributação vai ser menor. Vamos falar assim, a minha afirmação não é absoluta, tá? A rigor, a tributação da pessoa jurídica seria menor se você tiver um ganho de capital alto lá na pessoa física. Tudo depende do ganho de capital que você teria na pessoa física. Mas, enfim, então, basicamente, só para poder fazer esses acréscimos, e Miriam, respondendo a sua pergunta, né? A partir do momento que você faz a transferência do patrimônio do titular, né, do dono, para uma pessoa jurídica, né? Você tem uma concentração do patrimônio na pessoa jurídica, e essa concentração facilita nós pensarmos em estruturas de um planejamento sucessório, né? Uma das estruturas é a doação de cotas. Então, ele vai fazer a doação de cotas, tá? E eu diria que, a princípio, ele não vai ter nenhum benefício tributário, eu digo. E principalmente se ele tiver integralizado bens, né, na empresa, né? E há previsão expressa na nossa legislação de Minas Gerais, no ITCD, que se a pessoa física tiver integralizado bens na pessoa jurídica nos últimos 5 anos, né? Para cálculo do ITCD, deve-se considerar o valor venal daqueles bens. Então, assim, a rigor, no caso de doação, ele não teria benefício, mas há outras estruturas que a gente consegue trabalhar para poder planejar a sucessão e que ele pode, eventualmente, ter também uma otimização tributária. Tudo isso, repito e falo, é analisado caso a caso, é verificado caso a caso. O que eu posso dizer é que pegando tudo isso que a gente está falando, que é muita informação, né, e misturando, né, os benefícios da holding rural, eles quase sempre são alcançados, né? Quer seja porque muitas vezes você não tem o ITBI, quer seja porque quase sempre você tem uma otimização da carga tributária na pessoa jurídica, quer seja porque na venda você também tem uma otimização da carga tributária na venda de imóveis, no aluguel também você tem. Então, assim, além de todos aqueles benefícios que eu já destaquei inicialmente, além dos benefícios tributários, né? Então é basicamente isso. Paula, eu vou abrir a partir de agora um espaço para as perguntas. Nós já temos uma pergunta e eu vou unificar essa pergunta com a última pergunta que eu quero te fazer, que ela tem total sentido, até dando continuidade ao que você estava dizendo a respeito do planejamento sucessório familiar. A pergunta da Raíssa, ela questiona o seguinte:
Em termos conceituais, pode-se dizer que a holding opera como ferramenta para a sucessão patrimonial a título de benefícios, considerando fatores tributários, mas não especificamente como blindagem patrimonial, correto? Então, essa é a pergunta dela. E eu quero pedir para que você, ao responder essa pergunta, fale um pouquinho para a gente também, justamente sobre essa questão da sucessão patrimonial. Em que momento uma matriarca ou um patriarca produtor rural podem ter interesse em transferir as suas atividades para uma PJ? Por que isso pode ser interessante para eles? E se, por exemplo, essa situação seria uma delas, a proteção patrimonial? Bom, deixa eu só reler a pergunta dela aqui. Sim. Só para ver assim. Então, pode-se dizer que a holding opera como ferramenta para a sucessão patrimonial. Um dos mecanismos é a holding, é o mecanismo mais utilizado. Mas, por exemplo, você pode fazer uma sucessão eminentemente via testamento, a depender do desejo do titular e do contexto. Então, assim, a holding não é o único instrumento de sucessão patrimonial, mas é um deles, né? E é um instrumento mais utilizado, porque através dela você consegue não só organizar a sucessão, mas organizar toda a atividade daquele titular, todo o patrimônio e ter todos aqueles benefícios que a gente já colocou. Mas não é o único, né? Tem pessoas que organizam a sua sucessão eminentemente via testamento. E aí ela coloca a título de benefícios, considerando fatores tributários, mas não especificamente como blindagem patrimonial. Bom, como nós já falamos aqui, né, não existe blindagem patrimonial. Né? Existem vários contextos na legislação brasileira no qual o patrimônio da pessoa física pode vir a responder, né, por dívidas da pessoa jurídica. Né? E aí nós temos situações de dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, questões ambientais. O que nós fazemos, na verdade, é tentar dar uma certa proteção àquele patrimônio com a melhor organização, impedindo o quê? Que passivos de uma atividade reverberem sobre outra sociedade, tá? Mas não era uma blindagem, né? Não existe blindagem. Acho que a Miriam colocou isso aqui, a Pauliane colocou isso aqui, acho que é muito importante a gente frisar, né? Quem fala que tem blindagem, assim, não é verídico, não é correto, né? E os benefícios tributários, sim, eles podem vir, né? Mas a constituição da holding e o planejamento sucessório não passam só por benefícios tributários, né? Eu tenho casos no escritório de pessoas que me procuram, falam, Paula, quero recolher o ITCD 100%, não quero ter qualquer benefício tributário, mas eu quero organizar o patrimônio, né? É uma família de 11 irmãos, 12 irmãos, num evento de sucessão vai ter briga, vai ter conflito, então a gente já quer deixar tudo organizado, todo o patrimônio já organizado nas empresas da melhor maneira possível, um bom acordo de sócios entre os herdeiros, prevendo como os herdeiros vão se organizar após a morte do titular, porque o que acontece muito em empresas familiares né, por enquanto que o titular está vivo, o titular, como se diz assim, bate a mão na mesa, decide e a briga para. Ou não, muitas vezes a briga não para. Mas enfim, e aí quando o titular morre, não está ali para bater a mão na mesa, a briga vem, e os herdeiros começam a brigar e não tem ninguém para poder bater a mão na mesa e, como se diz, colocar ordem, né? E aí, quando a gente faz a holding, faz um bom acordo de sócios com uma boa governança familiar, a gente já organiza, né? Ainda com o titular em vida, a gente já organiza como que os herdeiros vão se relacionar após o falecimento do titular. E isso tudo contribui sobremaneira, né? Não só para a família, mas para a perenidade dos negócios, né, gente? Eu diria que muito difícil você ver empresas com conflitos que não sucumbem, né? Ou seja, o conflito societário, o conflito familiar, invariavelmente, ele leva a empresa, muitas vezes, né, a prejuízos, a questões até falimentares, né? Ou seja, falência. Então, esse processo de planejamento, de holding, de governança, ele contribui muito para isso, para uma harmonia familiar e para uma perenidade dos negócios. E a questão tributária é um dos benefícios que você pode ter ou não, a depender das circunstâncias de cada família, das circunstâncias do titular de cada patrimônio. Mas eu gosto muito de destacar isso, entendeu? Tanto que quando eu começo o meu trabalho, primeiro eu estruturo toda a questão da família para depois ir para questões tributárias, porque senão foca muito no tributário e a gente esquece da questão da família, né? Então, acho que é isso. Ótimo, doutora Paula. Tem uma outra pergunta na sequência, mas eu gostaria de fazer um breve comentário sobre isso que você acabou de colocar.
além do fato de perenizar o negócio, pode ser muito interessante, muitas vezes, para que esse negócio ele cresça em termos de atuação mesmo, porque a própria criação da Road ela pode possibilitar, a depender do interesse desses sócios, a depender da vontade desse titular, no ingresso de sócios capitalistas também, né, no futuro, ou de acordo com essa previsão, e fazer com que, inclusive, haja aí uma prospecção dessa atividade. A gente sabe que o mercado agro está super aquecido, com inúmeras oportunidades, e, assim, as atividades rurais, elas são inúmeras e variadas, e ter a possibilidade de contar com a profissionalização e com um ajustamento societário pode ser bastante interessante, né? Nesse sentido. Tem uma última pergunta aqui, do senhor Flávio Garcia, também nosso convidado. Ele fez a seguinte pergunta: boa noite. Seria mais interessante simular a compra e venda de cotas declarada na DIR-PF ao invés de realizar a doação? Então, se a gente está falando, assim, existe um conceito tributário macro, né? Toda vez que você fala de relação, de transação entre partes relacionadas, e aí partes relacionadas, família, pai para filho, tio, ela tem que ser feita sob condições de mercado, sob pena de ser considerada simulação, né? Senão, vamos falar assim, seria muito fácil, né? Ao invés de eu doar, eu venderia para minha filha minha casa por R$1 ou por R$1.000, né? Isso, eu digo, papel aceita qualquer coisa, né? Sobre o ponto de vista tributário, numa eventual fiscalização, não vai ser aceito. Então, eu sei que é uma solução que no passado já foi muito adotada, né? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque até, assim, acontece muito ainda do cliente falar isso para mim, falar, Paula, mas é que eu vou fazer o seguinte, eu vou vender para o meu filho aqui por R$10.000. Eu falo, você venderia para mim por R$10.000? Porque o que a gente fala é que transação entre partes relacionadas, família, tem que ser feita sobre condições de mercado. E aí o cliente me pergunta, o que é condições de mercado? Eu falo para o cliente, como é que você venderia isso para mim? Você venderia para mim por R$10.000? Ah, não venderia não. Eu falei, então, isso é condições de mercado. E aí muitas vezes o cliente volta e fala assim, eu posso prever que meu filho vai me pagar em 50 anos? Aí eu falo, você venderia para mim eu te pagando em 50 anos? Porque é isso, né? Assim, o cliente fala, o que é condição de mercado? Eu falei, condição de mercado é como você venderia para qualquer terceiro, que não é relacionado a você, né? Ou seja, que você não tem nenhum interesse pessoal. Como é que você venderia para ele? Com juros, sem juros, parcelado? Qual que é o preço que você venderia? Isso é condição de mercado. Então, essa é a premissa básica, né? Tem gente que faz, vende? Tem, né? Algumas são fiscalizadas, outras não são fiscalizadas. Mas quando a gente fala de organizar, né, e planejar sob o ponto de vista tributário e patrimonial, eu nunca avalio qual que é o risco da pessoa ser fiscalizada, porque esse risco é um risco que eu não consigo calcular, né? Eu não sei qual que é o risco da pessoa ser fiscalizada. O que eu avalio é, se você for fiscalizado, né, qual que é o prognóstico disso? Eu diria que numa compra e venda, vamos falar assim, a preço vil, né, o prognóstico é péssimo, né? A chance de ser considerado simulação é muito grande. Então, não é a nossa recomendação ser feita dessa maneira. Certo. Certo, pessoal. Estamos no nosso horário. Nós nos propusemos a cumprir também aqui o horário, até para não ficar um webinar muito longo. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a você, Paula, por tamanho conhecimento, por deixar aqui conosco um pouco dele, compartilhar conosco. E gostaria de passar a palavra à doutora Miriam, para que ela possa fazer os desfechos e agradecimentos finais. Gostaria de agradecer e te parabenizar também, Paula, e eu acho que foi extremamente importante. Podemos, né, esse tema é um tema extenso, que merece toda a atenção, podemos discorrer sobre ele em oportunidades posteriores. Gostaria também de agradecer a todos os participantes. Nós não temos dúvida que profissionalizar também o agronegócio já tão profissional, se a gente vier dar um profissionalismo maior, certamente nós teremos aí uma chance enorme de crescer cada vez mais e de fazer a diferença aí no cenário mundial. E eu entendo que todos os conflitos que eu presenciei na minha vida, os conflitos mais
difíceis e os mais tristes foram oriundos de processo de inventário. E quando você olha também a holding como uma questão de planejamento sucessório, nós notamos que, se o empreendedor utilizar da sua autoridade, de toda a sua maestria, para poder vir e declinar de que forma que vai ser gerida a sua empresa, ele certamente está dando uma contribuição aí para após a morte dele de forma significativa. E eu acredito que, se olharmos com bastante profissionalismo para toda essa seara, não só tributária, como societária e sucessória, nós vamos dar ao produtor rural e às suas famílias uma condição de uma disputa no mercado, na concorrência de igual para igual, e cada vez mais eles têm que se conscientizar disso. O produtor rural que vem transformar recursos em produto, que vem tirar da lida da terra todo o seu sustento e também mostrando para o mundo todo o seu poder, pode também se profissionalizar, atendendo aí a toda essa tendência de cada vez mais usar a legislação em seu benefício, usar os precedentes aí de redução tributária e também evitar conflitos posteriores. Nós agradecemos muito a sua participação. Obrigada, doutora Pauliane, por estar aqui também junto com a gente. E em outras oportunidades, vamos falar também desse tema tão importante. Muito obrigada. Obrigada, Miriam. Obrigada, Pauliane. O prazer foi meu. Espero estar em breve aí na região de vocês. Por favor. O coronavírus passe rápido. Obrigada a todos, gente, pela presença. Foi um prazer. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.